Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Eu fico muito feliz por estar retornando aqui mais uma vez. Agradeço pela troca para domingo, porque eu não sabia como eu ia fazer com a palavra que estava crescendo, então eu falei, o que eu vou fazer na quarta-feira? Vou ter que falar o início, achar um ponto de ligação no meio e depois finalizar, porque ela ficou grande. Mas então Deus sabe todas as coisas e você deu essa oportunidade para estar compartilhando com os irmãos essa palavra aqui nesse domingo. Mas eu fico mais feliz ainda porque quando a gente vem sempre trazer uma palavra, a gente sempre procura em Deus que Deus confirme conosco algo do tipo, para que a gente possa estar ligado no que está acontecendo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei essa manhã e foi do Salmo 146, que a Bíblia diz o seguinte, aqui no Salmo 146, no versículo 5 em diante, fala o seguinte: feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, seu Deus, e que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Fidelidade. E mais abaixo ele vem falando sobre alguma coisa, e no nome ele fala o seguinte: o Senhor protege os migrantes e ampara o órfão e as viúvas, mas frustra os planos e a atitude dos ímpios. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre essa palavra em relação à fidelidade. Mas antes de começar a ler a palavra, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução a vocês, para que vocês pudessem entender o que nós vamos falar. Nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 2. Você pode já deixar aberto em Ruth, capítulo 2. O livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos estar estudando sobre essa palavra, que aqui a minha Bíblia intitula Ruth nos campos de Boaz. Queria trazer esse estudo com vocês aqui hoje. Mas antes eu gostaria de explicar algumas coisas a vocês. Para que a gente pudesse entender um pouco mais dessa palavra de hoje, o livro de Ruth ele foi escrito num período turbulento do povo de Israel. E esse período ele antecede ao livro de Juízes. Se você voltar no capítulo anterior, em Juízes capítulo 21, versículo 25, a palavra diz o seguinte: que naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia ser direito. E nesse contexto, dessa perturbação, desse problema em que se passava pelo povo de Israel, nos vem o livro de Ruth sobre essa história, sobre essa mulher. Eu gostaria de trazer rapidamente um resumo sobre a história dela, para que você pudesse entender, para que nós pudéssemos chegar à palavra, para que você fizesse a sua conexão. Ruth, para início, ela era nora de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque, seu esposo. Eles moravam na terra de Judá, em Belém. Elimeleque e Noemi têm 2 filhos, quais são Malom e Quilion. E eles, num determinado momento, em que a fome assolava todo Israel e toda a terra naquela época, eles resolvem sair de Judá, de Belém de Judá, e migrar para Moabe. Porém, ali, eles começam também a encontrar problemas, porque logo quando chegam, Elimeleque falece. E logo depois disso, seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E dado aquele casamento ali, infelizmente os 2 filhos também vieram a falecer. Tanto Malom quanto Quilion vieram a falecer. Então naquele momento, encontrava-se somente Noemi, Orfa e Ruth. As 3 mulheres. Agora você imagina, você estando na sua terra, você migra para uma terra desconhecida, porque na verdade Moabe naquele momento não era a terra de nascença de Noemi, nem de Elimeleque, nem tampouco dos seus filhos. Era uma terra estrangeira. E para que você possa entender rapidamente o que a gente está falando, a terra de Moabe era uma terra pagã, idólatra. Para que você possa entender, essa terra ela tinha deuses que sacrificavam pessoas e crianças no altar. Para que você possa ter noção do que acontecia naquele lugar. Eu não sei se pela fome que assolava ou pelo desespero que passou na cabeça de Elimeleque e de Noemi, eles migraram para essa terra, pensando que talvez ali pudesse encontrar algo melhor. E aí, nesse dado momento, encontra-se somente Noemi, Orfa e Ruth. As 3, viúvas, sem amparo,
em uma terra oprimida. E naquele momento, eu gostaria de ressaltar com você que no capítulo 1, do 12 ao 17, eu vou ler rapidamente com você, para que você possa entender o que acontece com Noemi naquele dado momento. Ela fala o seguinte, para as suas duas noras, a Orfa e a Ruth: retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a me casar. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperarei por eles até que cresçam. Renunciareis à vida conjugal? Ela pergunta para elas. De modo algum. E grande minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz, e depois Orfa abraçou sua sogra, lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, com D minúsculo. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo, para que te abandone e te deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares, pousarei. Famoso versículo. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Naquele dado momento, aquela mulher já idosa, ela não tinha mais para onde ir. Ela vira para as suas duas noras e fala: olha, vou retornar para a minha terra. Vocês ainda são jovens, fiquem aqui, porque eu não tenho nem mais como gerar outros filhos para que dê de marido a vocês. Eu não tenho mais esperança em nada, mas eu preciso voltar para onde eu sei que é o meu refúgio. E uma delas, a Orfa, fala: olha, eu vou ficar. Porém a outra fala assim: não, aonde você for, eu vou. Aonde você pousar, estiver ali, eu vou estar. É nesse contexto dessa história que a gente vai ler agora capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Capítulo 2, versículo 1, continuando. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo do falecido de Noemi. E seu nome era Boaz, que significava valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sua nora, sugeriu a Noemi: permite-me que eu vá ao campo respigar. Essa palavra respigar era nada mais nada menos que algumas pessoas faziam antigamente, como elas não tinham condições financeiras de comprar comida para elas iam ao campo. E tudo que caía dos segadores, daquelas pessoas que estavam fazendo as colheitas, o que caía no chão, por lei de Moisés, os segadores não poderiam voltar e pegar. Eles tinham que deixar para trás, porque aquilo servia de alimento para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas mais necessitadas. Quando ela fala para a sua nora ali: deixa eu ir ao campo respigar, ela quis dizer: deixa eu ir ao campo pegar o que sobra para poder trazer para a gente. Continuando. Colher as espigas que caíram em algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Do versículo 1 ao 12. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou o capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo, o capataz dos ceifeiros, respondeu: essa jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela nos rogou que deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás espigar no outro campo, nem te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando, e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai, procura os cântaros e bebe a água, que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto em terra ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Então a resposta de Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo quanto fizestes para a tua sogra,
desde o teu marido morreu, e como deixastes pai e mãe a tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e seja ricamente compensada por Yahvé, o Deus de Israel, cujas asas de proteção viesses buscar refúgio. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus, que foi lida nesse momento. Senhor, queremos agora dar acesso ao Senhor a esse local. Que o Senhor possa tomar a nossa mente em tuas mãos e que essa palavra hoje ela possa produzir em nossos frutos e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesse lugar. Que a tua palavra possa produzir em nós mudanças e que essa mudança possa produzir em nós, Senhor, a luz que o teu Espírito tem a nos fazer brilhar para que possamos alcançar vidas. Que essa palavra possa produzir em nós mudança de caráter, mudança de postura, e que a nossa vida possa ser transformada e que o nosso entendimento possa aprender o que o teu Espírito tem a falar conosco nessa manhã. Toma o nosso coração, a alma, nosso corpo, a nossa vida em tuas mãos. Põe os teus anjos, acampa os teus anjos ao redor desse lugar. Cubra-nos com o teu sangue e que somente nesse lugar possamos ouvir a tua voz. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Para que você possa entender agora, nesse contexto que você começou a entender, que eu consegui trazer para a sua mente, essa história ela começa a se decorrer, mas um ponto básico que eu queria trazer para você nessa manhã é uma grande diferença que eu aprendi estudando e entendendo essa palavra. Fé é diferente de fidelidade. Por isso que quando foi cantado aqui também eu gostei muito. Tu és fiel em todo o tempo. E quando foi dito aqui, ele é fiel porque ele não pode negar a si. Fé é diferente de fidelidade. Hoje eu gostaria de trazer esse ensino para o seu coração e para a sua mente. Você ter fé não quer dizer que você vai ser fiel. Você ter fé não quer dizer que você vai ter fidelidade com aquilo que Deus tem para com a sua vida. Ou que você vai ser fiel com Ele, com aquilo que Ele colocou na sua mão. E quantas pessoas nós conhecemos que tiveram fé, foram homens de fé, mas não foram fiéis? Exemplos bem raros e simples e rápidos para que possamos voltar para a palavra. Saul teve fé de enfrentar os seus inimigos. Porém, quando Deus ordenou ele alguma coisa, ele não foi fiel ao Senhor. Ele quis fazer conforme o seu coração. Eis a diferença entre ter fé e ser fiel. Entre ter fé e ter fidelidade. Hoje, eu e você, nós vamos aprender a termos fidelidade. A termos fidelidade a Ele. Sabe por quê? Porque quando você tem fidelidade a alguém, automaticamente você já é fiel. Mas quando você tem fé, muitas vezes você não pode ter fidelidade. Porque a fé a gente também vai aprender. Lembrar que diz a Bíblia a fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Isso é fé. Eu tenho fé em alguma coisa. Eu creio que aquilo vai acontecer. Ora, para que a gente possa entender, quando Jesus estava andando, o centurião foi a ele. Falou assim: o senhor não pode ir na minha casa curar o meu servo que está doente lá? Estou fugindo um pouquinho aqui, mas vamos lá. Tu pode curar? Ele falou assim: rapaz, eu posso, mas então só é o seguinte, não precisa ir. Só ordena e ele será curado. E o que Jesus disse? Eu não vi fé maior em toda Israel. Aquele homem não era nem crente. E ele foi fiel? Sim. Mas fé ele tinha. Agora a fidelidade é algo acima disso, porque fidelidade me lembra aliança. Fidelidade me lembra casamento. Casamento me lembra noiva, ao qual nós... Então, quando você é noiva, além de você acreditar, você tem que ser Você tem que ter fidelidade ao seu noivo. Quando nós temos fidelidade ao nosso noivo, nós não traímos o nosso noivo. Nós simplesmente estamos prontos para que o nosso noivo possa nos buscar no altar. A noiva, ela tem que estar preparada. A noiva, ela tem que estar adornada. Lembra da palavra das noivas? A noiva, quando ela é fiel, quando ela
tem fidelidade, ela se guarda para o seu noivo. Ela se protege para o seu noivo. Ela se dedica ao seu noivo. E essa é a palavra que eu gostaria de trazer para o meu coração e para o seu coração hoje. Fidelidade. E entendendo o que é fidelidade, eu fui buscar a raiz da palavra. Diz o seguinte: constância nos compromissos assumidos com outrem. Primeiro, característica do que é fiel. A fidelidade é uma característica explícita de quem é fiel. Eu honro com os meus compromissos. Eu honro com a minha palavra. Eu sou fiel à minha palavra. Do que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém. Características de fidelidade. Eu gostaria de trazer para você aqui um exemplo bem pequeno de características de fidelidade. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a minha corrida, perseverei na fé. O apóstolo Paulo foi fiel. Entenda uma coisa. Nesse momento em que o Paulo traz esse versículo para a gente, ele já estava preso, pronto, prestes a morrer. Ele diz que o seu sangue já estava sendo derivado. E ainda assim ele permanece fiel. Qual é o grau de fidelidade que nós estamos tendo com Deus? Qual o grau de fidelidade que estamos tendo nesse tratamento? O que foi dito hoje aqui em cima, será que somos fiéis somente quando temos o dinheiro na conta? Será que somos fiéis somente quando Ele atende os nossos pedidos? Será que só somos fiéis quando Ele nos traz a cura? Será que somos fiéis somente quando Ele ouve as nossas orações? Agora eu trago você para dentro da história de Ruth. Imagina esse momento. Imagina você nessa situação. Você sai da sua terra, você sai da sua casa, você vai para outro lugar procurando algo melhor, porque, como eu já tinha dito aqui anteriormente, a fome assolava aquele lugar, a fome assolava a terra. Então Noemi, ela sai da terra de Judá junto com o seu esposo Elimeleque, vai para uma outra terra procurando algo melhor. E quando ela chega ali, ela é defrontada com a morte. O seu marido morre. Os seus 2 filhos casam com 2 mulheres estrangeiras. Logo após, seus 2 filhos morrem. E aquela mulher ainda se permaneceu fiel. Aquela mulher ainda se permaneceu firme. E o mais interessante é que, dentre todo esse acontecimento, aquela mulher ela jamais deixou de ser testemunha. Como assim, irmão? Ela perdeu o esposo, os 2 filhos. E ainda assim ela conseguia exalar o testemunho da palavra, ao ponto de uma das suas noras virar para ela e falar assim: olha, não me importa o que aconteceu, aonde você for eu vou, aonde você parar eu vou parar. Sabe por quê? Ainda assim eu vou estar contigo, porque o seu Deus vai ser o meu Deus. Fidelidade. A que ponto nós temos sido fiéis ao Senhor, temos demonstrado a nossa fidelidade a Ele? Ao ponto de você passar por problemas, situações e adversidades, e ainda assim você transparecer aquilo que Deus tem feito, há de fazer e quer fazer sobre a sua vida, ao ponto daqueles que estão ao redor olhar para você e falar assim: mas o que ele fala, o que ele vive, o que ele prega, o que ele quer, não condiz com a situação dele, mas ele ainda não desiste. Que fidelidade é essa? É somente para aqueles que encontraram verdadeiramente Cristo no seu coração. Não por emoção, mas aqueles que foram tocados pelo Espírito. Aqueles que foram transformados pela palavra. Porque a emoção, ela toca a alma. Mas o Espírito, a palavra toca. E ela divide aonde ninguém pode alcançar. E quando isso acontece comigo e contigo, entenda uma coisa: a verdadeira conversão. Não importa o que sobrevenha sobre você, você sabe a quem você é fiel. Não importa o que sobrevenha sobre a sua vida, você sabe a quem você serve. Entenda e perceba essa história. Uma mulher que naquele tempo, você conhece muito bem a Bíblia, que uma mulher sem filhos, uma mulher sem marido, era desprezada, era jogada para trás.
porque ela não tinha descendência, ela não tinha quem lutasse por ela, ela não teria quem fosse a favor dela. E quantas vezes a gente passa por situações, passamos por problemas, e não temos humanos, pessoas físicas, que se levantem para nos ajudar? Quantas vezes você já passou por isso? Por situações que você olha e fala assim, não tem ninguém andando nada, não tem ninguém para me estender a mão. Noemi passou pela mesma situação, irmãos. Uma mulher de idade, sem maridos, sem filhos, sem ninguém para poder acudi-la. Porém, ela não esqueceu de onde ela tinha vindo. Ela não esqueceu quem era o seu Deus. Ela não tinha esquecido quem era aquele que ela havia servido em Belém de Judá. E ela retorna. Quando ela retorna, junto com a sua nora Ruth, uma coisa interessante é que Ruth foi tão fiel a essa mulher. Ruth foi tão fiel a ela, que assim que elas chegam, Ruth se comove e fala assim, que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha sogra. Eu tenho que me movimentar para trazer alguma coisa, o sustento para casa, porque naquele momento não havia homem dentro de casa. Era uma mulher somente, para trazer o sustento para a sua própria casa. E dado momento aquilo era humilhante, porque elas não tinham quem lutasse por elas. Porém, elas não entendiam e não esperavam que a provisão de Deus estava sobre elas. Porque elas eram fiéis. Fidelidade é diferente de ter fé. Fidelidade é algo acima da fé. Fidelidade é você olhar para a situação e você saber que mesmo dentro da situação, Ele é contigo, não importa, não interessa, porque Ele está com você no momento certo. No momento certo Ele vai levar você para o lugar correto, no momento certo Ele vai fazer as espigas caírem no chão, você vai pegar e vai se alimentar. Você consegue entender de onde esse nível de fidelidade levou essa mulher? Dentro disso agora eu gostaria de analisar os versículos com você, para que você pudesse entender. Preste atenção no versículo 3. Continua com a sua Bíblia aberta em Ruth capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Então Ruth partiu e começou... Pastor, que horas eu termino? Que horas eu termino? Vamos lá. Versículo 3. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Presta atenção nisso. Sem perceber, ela entrou à plantação que pertencia a Boaz. Sem perceber. Quem te disse que foi sem perceber? Quem te disse que foi sem perceber? Colocou aqui? Quem te disse que foi sem perceber? Aquela mulher, ela já tinha feito um pacto, uma aliança com o Deus de Israel. E quando ela disse para a sua nora, para a sua sogra, o seu Deus será o meu Deus. Aí ela já firmou uma aliança. E nesse momento em que ela sai para ceifar, ela sai para pegar o resto que cai no chão, a Bíblia diz que sem perceber ela adentrou a parte da plantação, mas ela não foi sem perceber, ela foi guiada pelo Espírito. Ela foi direcionada pelo Espírito. O que eu queria, a primeira coisa, colocar na sua cabeça aqui hoje, e que você pudesse entender, que você pudesse aprender comigo hoje, que se você tem uma vida de fidelidade com Deus, entenda uma coisa, nada na sua vida é por acaso. Nada na sua vida é sem querer. Nada na sua vida é não perceber. Porque aquele que tem negócio com Deus, Deus tem negócio com Ele. E entenda uma coisa, se você é fiel a Deus, se você tem fidelidade com Ele, você vai ser guiado pelo Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito. Mas irmão Leandro, mas eu estou numa dificuldade tremenda. Eu estou numa situação complicada. Eu estou pegando o cesto, eu estou fazendo isso, os irmãos estão me ajudando. Mas você está sendo guiado pelo Espírito. Está sendo trabalhado por Ele. Glória. Você está sendo moldado por Ele.
Você sabe por quê? Porque nesse momento em que essa mulher estava ali numa condição de humildade, pegando o que caía do chão, ela estava aprendendo que Deus havia trazendo provisão para a vida dela. Deus estava dando provisão para a vida dela. E às vezes a situação que nós passamos é Deus falando assim: ei, presta atenção aqui. Não é como você quer, é como eu quero. A provisão é de minha parte. A você basta ser fiel. Para que não fique na minha palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: todos quantos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho? Você é filho de Deus? Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Nada na sua vida é por acaso. Nada na sua vida é coincidência. É Jesuscidência. A gente falava isso na adolescência. É Jesuscidência. Então aprenda uma coisa nessa história de hoje. A fidelidade, elas têm que estar sempre travada no seu coração. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os seus ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. No meio daquela dificuldade, no meio daquele todo problema, no meio da adversidade, cada espiga se caiu no chão. Que o Senhor seja a sua paz. Você entende isso? Sabe o problema que a gente passa? Sabe a dificuldade que você passa? Que Yahvé seja a sua paz. Que Yahvé seja o seu refúgio. Entenda uma coisa. O mundo lá fora pode estar turbulento. A situação ao seu redor pode estar caótica. Mas se Yahvé, o Deus da paz, estiver com você, ei, em paz eu me deito e em paz eu me levanto. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Continuando ainda, para que não fique nas minhas palavras, João capítulo 14, versículo de 27, na parte A. Olha o que diz o Senhor: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Naquele momento, aquela mulher estava passando por uma situação de humilhação, de problema. Mas Deus estava começando a trazer a paz para aquela mulher. Deus estava começando a direcioná-la para um lugar correto, para um caminho para um lugar correto, para ela poderia ser abençoada. E isso acontece na minha e na sua vida. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e só refletisse de tudo quanto você já passou e até o momento que você está sentado aqui hoje. Em algum desses momentos, Deus deixou de ser com você? Mas eu sei que com certeza, não só você como eu, nós muitas vezes falhamos com Ele. Mas como foi dito, Ele não pode negar a si mesmo. Hoje, eu e você, nós vamos aprender a ter fidelidade com Ele. Nós vamos poder aprender que a nossa aliança com Ele não deve ser quebrada. Que essa fidelidade tem que ser eterna, até que Ele volte. E aquela mulher passando por esse momento ali de tribulação. Imagina você ter que pegar coisas do chão que sobram. Complicado. Porém, havia paz naquele lugar. Havia paz ao redor dela. No versículo 5, diz o seguinte: então Boaz indagou ao capataz, aos seus ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? A quem pertence aquela jovem? O mais engraçado é que quando Boaz, o rei de toda aquela plantação, ele chega naquele lugar, quantas pessoas não estavam cegando também? Quantas pessoas não estavam também colhendo e pegando as espigas que caíram do chão?
Quantas pessoas? Várias. Porém, aquela mulher chama a atenção de Boaz. Aquela mulher chama a atenção dele. E ele olha, fita os olhos dela e fala assim: quem é aquela jovem? Entenda uma coisa. Quando você tem a fidelidade com Deus, você é guiado pelo Espírito. Você está debaixo das mãos do Deus da paz, de Yahvé. Você chama a atenção do Senhor. E Ele te observa. Não importa onde você esteja, Ele vai te ver. Aquela mulher estava em meio a muitas pessoas. Porém, Deus salta aos olhos de Boaz e olha para ela. E ela chama a atenção de Boaz. E Boaz quer saber agora quem é aquela jovem. E olha o que acontece no decorrer da história. No versículo 6. E o servo capataz e os ceifeiros respondem: essa jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Naquele dado momento, o que ele quis dizer é o seguinte: olha, essa jovem que te chamou a atenção agora, ela veio daquela terra de idolatria. Ela veio com Noemi, lá da terra dos idólatras. Quantas das vezes você passa por situações, nós passamos por dificuldade, e Satanás tem se levantado e te acusado, te apontado o dedo e te mostrado o seu passado, trazendo à tona aquilo que você já cometeu, para tentar te afligir e abalar a sua fé e a sua fidelidade, dizendo que você não é digno daquilo que você tem. É isso que aquele cartaz quer dizer. Ela é uma moabita. Ela não deveria estar aqui no nosso meio. Ela é de outra terra, ela é estrangeira. Ela não merece estar aqui. Mas entenda e aprenda uma coisa. Quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus levanta, Deus levanta. E quando aquela mulher passa a ter a fidelidade com o Senhor, ela passa a ter caminho com Deus, ela passa a ter uma vida com Deus e passa a começar a servir ao Deus de Israel, ela também já faz parte daquela tribo. Só que aquele homem não sabia daquilo. Porque aquele homem não sabia o plano que Deus tinha na vida. Aquele homem não conseguia entender pelos olhos humanos. Ele não iria entender, ele não sabia o que Deus estava preparando para aquela jovem. Uma jovem que Deus tira de um lugar e põe no meio do povo dele. E de repente aquela jovem, ela começa a trabalhar, a se dedicar, a ter fidelidade à sua sogra. Lembra o que Deus fez com você? Lembra de onde Deus te tirou? E olha onde você está hoje. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha a fidelidade que Ele tem tido com você. Olha a fidelidade que Ele tem tido comigo. Olha a fidelidade que Ele tem tido com o seu povo. Entenda uma coisa. Nada é por acaso para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são fiéis. Mantenha a sua fidelidade. Deus sempre tem algo a mais. Deus sempre tem um plano maior. Ainda que o mundo não possa ver, ainda que o mundo fale, esse é Moabita. Esse foi aquele que estava cheio de pecado. Esse foi aquele que era todo errado. Esse é aquela que era toda errada. Essa é aquela que era toda torta. Porém agora, Deus tem um plano comigo e com você. Deus tem algo a realizar comigo e com você. Assim como Ele tinha com o Ruth. E Deus começa a trabalhar. E olha o que Ele vai fazer no versículo seguinte. Vamos para o 8. Agora, aquela mesma mulher que era chamada de Moabita pelos ceifeiros,
Aquela mesma mulher que tinha perdido o seu marido, que tinha saído da sua terra, tinha ido para uma outra terra com a sua sogra. Olha o que ele fala. Versículo 8. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. A sua diz aqui, minha filha? Não. Assim, escuta, filha. Que a minha versão é diferente. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás espigar em outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Lembra daquela moabita que perdeu seu marido, que não tinha nada, que daquele dado momento estava pegando comida do chão? Agora ela é chamada de filha. Agora ela é chamada de filha. Entenda uma coisa: a minha fidelidade, a sua fidelidade para com Deus, não só te tirou de onde você estava, não só transformou a sua vida, mas Ele fez a transformação necessária para que você, em vez de ser chamado de escravo, em vez de ser chamado de pecador, hoje você é chamado de filho. Ei, olha o que a fidelidade ela faz. Olha o que a fidelidade dessa mulher fez com ela. De uma terra estrangeira. Ei, moço. De uma terra onde estava passando por assolação, por fome. Tira ela daquele lugar, leva ela para um outro lugar. E a partir de agora ela já é chamada de filha. Uma mulher que já, aos olhos da sociedade, estava condenada. Mulher sem marido, mulher sem provisão dentro de casa. Ei, mas o povo não entendia que a provisão maior vinha dos céus. O povo não entendia que o verdadeiro noivo estava a esperar ela. Porque Boaz aqui, para que você possa entender um pouquinho mais à frente, um estudo mais aprofundado sobre Ruth, Boaz aqui tipifica Cristo. Boaz tipifica Cristo. E o que Cristo fala comigo e com você hoje nessa manhã é o seguinte: seja fiel. Tenha fidelidade. Sabe por quê? Olha de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz e faço na sua vida. Mas, Senhor, eu estou passando dificuldade aí, mas o Deus da paz está contigo. As espigas não vão deixar de cair no chão para te alimentar. Sabe por quê? O justo, ele diz que jamais digará ao pão. Fidelidade. Hoje em dia ele estava conversando de manhã com o pastor aqui. Hoje em dia tem-se muito pupurri, muita festa, muito oba-oba em relação ao Evangelho. Mas esquecem de pregar que eu e você temos a responsabilidade em Cristo Jesus para sermos fiéis a Ele. Eu quero falar aquilo que toca a sua alma para fazer você chorar. Porque assim eu trago público. Assim eu ganho like. Apesar de eu não ter nem rede social. Não tem nem isso. Mas a verdade do Evangelho, aquela que te confronta, aquela que fala para você assim: ei, você quer chegar aos pés de Cristo? Arrependa-se do teu pecado. Seja fiel a Ele, porque Ele vai ser fiel a você. Eu não vim falar para você me profetizar para trazer carro, chave de casa. Você quer carro, quer casa? Vai trabalhar. Vai atrás das espigas. Olha a mensagem que Ruth traz para a gente. Vai atrás das espigas, porque o Deus da paz é contigo. E Ele vai trazer o necessário para a sua vida. O Evangelho de verdade hoje em dia é difícil de você pregar, de você falar. Mas eu graças a Deus, porque o pastor Gabriola deixa a gente falar aqui um pouco. E essa é a mensagem central do livro de Ruth. A provisão de Deus e a fidelidade ao Senhor. Continuando mais um pouco no versículo 9, presta atenção no que ele diz. No versículo 9: observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. E eis que já ordenei aos rapazes
que não te incomode. Quando tiveres sedes, vai e procura os cântaros e bebe a água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Dividindo esse versículo 9, eis que já ordenei os meus servos, para que não te incomodem. Presta atenção. Salmos capítulo 105, versículo 15, diz o seguinte: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não há ninguém que toque em você. Não há ninguém que possa tocar sobre a sua vida quando Deus for contigo. Porque Ele te guarda. Ele te protege aonde quer que você for. Aleluia. Ele vai estar com você aonde você pisar. Entenda uma coisa, aquela mulher, vou repetir de novo a história dela. Viúva. E olha agora a provisão que Deus dá. Sabe por quê? Aquele Boaz falou isso para ela: eu vou dar ordem para que ninguém te toque. Sabe por quê? Porque naquela época era de costume, mesmo as pessoas que estavam ceifando, pegando as espigas, as mulheres, serem violentadas, serem agredidas, porque estavam solteiras, porque só pegava a espiga quem estava viúva, quem não tinha provisão do seu marido dentro de casa. Então ela tinha que sair para comer alguma coisa, ela tinha que pegar alguma coisa. Então quem chegava naquele momento, os ceifeiros já viam: essa mulher está pegando espiga, é viúva, ou foi largada, ou foi deixada para trás. E aquela mulher muitas das vezes era violentada. Mas olha o cuidado de Deus para com nós. Boaz vira para ele e fala assim, para ela, fala assim: olha, ninguém vai tocar em você. Glória a Deus. Está passando aperto? Está passando dificuldade? Está difícil? Está complicado? Mas ninguém vai tocar em você. Glória a Deus. Ninguém vai tocar em você enquanto você permanecer fiel. A fidelidade vai fazer a diferença na sua vida nessa manhã. A fidelidade vai fazer a diferença na sua vida a partir de hoje para frente. Quando você passar por um problema, por uma situação, lembra do irmão Leandro, aquele rapaz falou sobre fidelidade. Eu tenho que permanecer fiel. Amém. Na outra parte do versículo ele diz o seguinte: quando tiveres sedes de beber água, peça aos meus servos e beba água junto com eles. E isso me reteve, me trouxe à memória um versículo que está lá em João capítulo 4, versículo 10. Que quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, e ele pede água para ela, ele fala assim: olha, se você soubesse aquele que te pede, você pediria água. Você sabe por quê? Porque eu te peço água natural, mas se você pedisse água para aquele que te pede água, ele te daria água viva. Glória a Deus. Nessa manhã, a tua fidelidade vai te levar a você a beber uma água diferente que você tem acostumado. Aquela água que é água viva, aquela água que transforma, que limpa, que reforma, que restaura, que cura, que sacia a alma e o espírito. Não somente o corpo, porque a água natural ela vai saciar o seu corpo, mas a água viva, irmão, ela sacia o espírito. A água viva, ela transforma a gente. Quando você é cheio dessa água, irmão, você emana água. Aleluia. Quando você é cheio dessa água viva, você emana vida. Você emana a palavra, você emana o Espírito de Deus sobre a sua vida. Era isso que Boaz estava falando: olha, quando você tiver sede, peça aos meus servos e vai beber água dele. Está com sede? Está com sede da palavra? Beba da água viva. Porque somente ela pode transformar a sua vida. Somente ela pode trazer a consciência ao seu coração e ao seu espírito da tão grande fidelidade que temos que ter para com Ele. Somente essa água pode nos transformar. Que é uma coisa que eu digo muito na escola dominical, com o pessoal da nossa igreja. A minha palavra, ela pode convencer os irmãos, mas o meu exemplo pode arrastar você. Palavras convencem, exemplos arrastam. O mesmo caso de Noemi. Noemi não foi só palavra, ela foi exemplo. Por isso que a sua nora Ruth a seguiu.
Porque ela sabia, quando Ruth vê a sua sogra saindo da terra onde ela estava, em Moabe, voltando para Belém de Judá, ela falou assim: eu tenho que ir com ela. Sabe por quê? Porque o Deus que essa mulher serve, o Deus que essa mulher segue, é diferente de tudo que eu já vi. Aleluia. Porque ela havia experimentado da água. Glória. Noemi se lembrou da água. Quando ela sai junto com Elimeleque de Belém de Judá e vai para Moabe, ela se esqueceu. Mas quando ela perde Elimeleque e perde seus 2 filhos, a sede bateu de novo. E aí quando a sede bate, ela se lembrou onde tinha água. Está com sede? Lembra de onde tem água. Aleluia. E busque da fonte de água viva. Porque somente a fonte de água viva é capaz de produzir fidelidade a você. Continuando. Versículo 10. Ela diz o seguinte: diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em suas terras? Efésios capítulo 2, versículos. Vou ler com vocês rapidamente para que você possa entender. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, para a gente poder fechar. Portanto, lembrai-vos que anteriormente eram gentios por natureza, chamados circuncisãos pelos que chamam circuncisãos, feito no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Lembra como é que estava Ruth? Sem Cristo, sem a palavra, separada de Israel. Ela se achega. Estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e, derrubando o muro da separação, e em seu próprio corpo desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para que em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda irreconciliabilidade. Não há ninguém que não seja reconciliável com Deus. Não há ninguém que não possa se aproximar de Cristo. Não há ninguém que não possa ser tocado pela palavra. Não há ninguém que não possa ser transformado, regenerado por essa palavra. E vindo Ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele tanto vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Porquanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, o qual também vós juntos sois edificados para a morada do Deus no Espírito. Fidelidade. Somente isso vai fazer a sua vida ser edificada em Cristo Jesus. Somente isso vai fazer a sua vida ser transformada em Cristo Jesus. Somente isso trouxe a mudança necessária na vida de Ruth, porque ela foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Por isso que nós não vamos aqui de manhã. Eu adorei quando ouvimos. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Tu és bom. Então, fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Queria que você começasse agora a colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Começasse a abrir o seu coração. Começasse a conversar com Ele. Começasse a entender o que Ele tem para a sua vida.
que essa fidelidade, ela tem que ser algo constante sobre mim e sobre você. Essa fidelidade, ela tem que ser algo notório na minha vida e na sua vida. Ao ponto das suas atitudes demonstrarem ao Deus ao qual você serve. As pessoas olharem para mim e para você e dizerem: aquele ali é fiel. Eu não esperava que ela fosse se aguentar, mas ele e ela se mostrou fiel. Isso é que é fidelidade. E por mais que você possa achar estranho ou diferente, a fidelidade é a única forma de você demonstrar a Deus, sabe o que? Verdadeiramente, que você o ama. Porque quem é fiel não trai, quem é fiel não deixa, quem é fiel não larga, quem é fiel não desampara, quem é fiel até o fim. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa manhã. Deus, por essa palavra que tocou, Senhor, ao meu coração, eu pude aprender contigo através do teu Espírito e pela tua palavra. Que a cada dia, Deus, eu tenho que me manter mais fiel ao Senhor. Que a cada dia eu tenho que me manter mais fiel à tua palavra, fiel ao teu Espírito, fiel aos teus desígnios sobre a minha vida, Pai. E eu também queria te pedir, Senhor, que o Senhor pudesse tocar em cada coração aqui nessa manhã. Que o Senhor pudesse tocar em cada vida aqui nessa manhã e trazer a consciência dessa fidelidade que somente o Teu Espírito, através da Tua palavra, pode nos mostrar. Somente o Teu Espírito, através da Tua palavra, pode nos ensinar. Que haja em nós transformação e que essa fidelidade seja algo notório em nossas vidas, seja algo notório no meu falar, no meu proceder, no meu dia a dia. Que essa fidelidade possa transparecer o nosso amor por Ti, Jesus. Possamos ser fiéis no pouco e no muito, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, como num verdadeiro casamento. Possamos ser fiéis. Queremos ser fiel a esse noivo que nos aguarda. Queremos ser fiel a esse Deus que nos ampara. Queremos ser fiel a esse Pai que nos acolhe. Queremos ser fiel a Ti, Jesus. Não somente com palavras, mas com atitudes, com gestos, com atos, que possam transparecer essa mudança em nós. Começa de dentro para fora, Senhor, transformando os corações, trazendo a consciência, trazendo à tona a Tua palavra e a Tua fidelidade para conosco. Transforma-nos, sara-nos, cura-nos, muda-nos, salva-nos, Senhor, porque queremos ser Teus filhos para todos sempre. Queremos, Senhor, sempre estar aos Teus pés. Queremos ser fiel até o último suspiro de nossas vidas. E se o Senhor não voltar antes, queremos descer à sepultura fiéis. E se o Senhor vier arrebatar a Tua igreja, queremos ser arrebatados como os fiéis. Nos ensina a Tua igreja nessa manhã, que a Tua fidelidade, Pai, é bom, que a Tua fidelidade é para sempre. Em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, Tu és tão todo fôlego que vem.
depois dessa cerimônia, depois dessa palavra, depois desse culto, a gente vai mais forte para casa, a gente vai mais feliz, a gente vai mais consciente, porque a cada dia a gente aprende coisas que a gente... Poucas pessoas pregam sobre isso, né? Poucas pessoas pregam. Mas quando prega tem... Acho que o livro de Ruth, se não me engano, é o único livro que não fala de Deus, né? A palavra Deus, né? Tem a intenção, o mover do Senhor. Tem Deus, não tem. Aí tem alguém que diz que é o único livro que não tem Deus. Deus está em todos os livros da Bíblia, de jeito Apocalipse, né? Se inventar mais um, está também lá, né? Mas a gente aprende com muita coisa, que Deus está sempre no controle das coisas. Deus sabe. Né? Deus sabe muito bem o que a gente precisa, o que a gente... Depois dessa reunião, nós vamos ter um almoço lá embaixo. E nós vocês todos estão convidados a estar junto conosco, tá? Já falamos no início, vamos reforçar, porque alguém deve ter chegado um pouquinho mais tarde. Você está convidado a estar junto conosco depois dessa reunião. Quero dizer para você que quarta-feira nós continuamos com o nosso culto, encontro de fé. É um encontro onde a gente fala de fé o tempo todo. Irmãos, como é bom a gente ouvir falar de fé. Como é bom a gente falar de fé. E é ensinamento também. O que você aprendeu hoje foi fé, foi fidelidade. Claro que foi. Na verdade, a palavra ela manteve. Não, meu Deus, é o teu Deus. O que é isso? É fé, gente. Sabe? É fidelidade. Claro, é o Deus que ela servia. Mas o meu Deus será o seu Deus. É com fé que o Deus dela também alcançará o coração da outra. Lembra? É muito diferente da outra. Muito diferente das outras. Então a palavra de fé, venha participar junto conosco nesse curso de quarta-feira. Né? Os nossos ensaios agora mudaram. Em vez de terça-feira, agora nós estamos na sexta-feira. Nós estamos reformulando todo o nosso ministério de louvor para que a gente possa contar com as pessoas que a gente possa contar, a gente possa corrigir os nossos pequenas falhas, enfim. Grupo de louvor e ensaio, né? Então a gente pode ter bastante ensaio, a gente está reformulando algumas coisas para a gente melhorar mais e mais, tá bom? Então vamos chamar os nossos aniversariantes do mês de abril, né? A Aline, o Kennedy, cadê a Letícia, cadê a Valentina, cadê a Sofia, cadê quem mais? Me ajuda aí, gente. A Larissa, me ajuda aí, gente. Não deixa aí, não confia na minha mente que nem eu mesmo confio. Vamos cantar parabéns para esse povo todo. Cadê a Sofia? Está aí embaixo. Como é para a Sofia subir junto com as crianças? Vamos cantar parabéns para todo mundo. O meu bolo é o seu bolo, o meu aniversário é o seu. Porque é verdade, né? O meu aniversário é o seu aniversário. Então, estamos todos. Vem a Valentina, a Letícia, vem Valentina aqui para frente, vem. Larissa, vem, Kennedy, não fica com vergonha não, vem aqui. Deixa o povo ver seu rosto. Não, obrigado. Ficou quietinho aqui. Quem conhece já sabe, né? Quem conhece já sabe. Falta só